Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerrado Cast. Hoje, um episódio muito especial. Estamos no mês das mães, então, quando a gente fala de maternidade, não existe um único jeito de viver essa experiência, de viver essa aventura. Existem fases diferentes, momentos diferentes, e cada mulher, cada mãe tem um jeito especial de viver essa experiência. E para começar esse episódio de hoje, a gente quer retratar diferentes fases da maternidade real aqui dentro da Unimed Cerrado. E para a gente começar, eu quero convidar para esse bate-papo a Rafaela, que está aqui conosco, que vive hoje essa experiência pela primeira vez. Então, seja bem-vinda, Rafaela. Começa aí, por favor, se apresentando, fala um pouquinho de você. E aí a gente quer saber um pouquinho do seu momento nessa jornada da maternidade. Seja bem-vindo e obrigada. Obrigada, Lina. Obrigada mesmo pela oportunidade de participar, né, do podcast e falar de um assunto que tanto me emociona e mexe comigo e tá vivenciando essa fase pela primeira vez. Então, né, meu nome é Rafaela, sou coordenadora da área de terapias integradas aqui na Unimed Cerrado. Eu tenho um bebezinho, Pedro, de 9 meses. Que legal, Rafa. Conta pra gente, como é que está sendo essa experiência com o Pedro? Conta para nós como é que está sendo a sua vivência da maternidade. É assim, desde o do nascimento, na verdade, na descoberta da gravidez até o nascimento, foi um misto de emoções, vivenciar isso pela primeira vez. Meu Deus, como que eu vou dar conta disso? O que que eu vou fazer com um ser tão pequenininho dentro de casa? Ele vai chorar e eu não sei o que que vai ser. Então, é um momento, assim, extraordinário na minha vida. E nasce, como dizem, né, nasce um bebê, nasce uma mãe. Simplesmente você começa ali a fazer as coisas e você já consegue identificar ali o que que é um chorinho de uma fome, de uma cólica, então realmente nasce uma mãe e assim, o primeiro banho. Meu Deus, como que eu vou dar banho num bebê tão pequenininho? Quando você vê, você já tá ali virando de todo jeito e fazendo tudo. Então, é um momento extraordinário mesmo. Quando falam que o instinto, ele existe e isso é real, É real, o instinto da maternidade. é real. E o que mais te surpreendeu durante esses 9 meses de gestação e agora 9 meses de vida do Pedro? O que mais tem te surpreendido na maternidade? As fases do bebê. Então, assim, parece que quando você dorme e acorda no outro dia, o bebê é outro. Ele já acorda tendo outras habilidades, ele dormiu um bebê, ele acorda outro, por exemplo, ali após os 4 meses, o neném, ele já começa a se comunicar com você, desenvolver, e quando você vê ele já tá fazendo caminhãozinho, ele já tá engatinhando. O Pedro já, quando ele falou a mamãe pela primeira vez, eu levei um susto que eu não imaginava, e ele fala mamãe me chamando. Então, assim, é como evolui, e realmente é uma fase que passa muito rápido. Quando você vê ali, ele já tá quase fazendo 1 ano. Quando você pisca, as fases passam. E, mais uma vez, aquelas frases que toda mãe fala: "Aproveita porque passa rápido", e passa, gente, passa muito rápido. E o que tem sido mais desafiador? Nesse processo, eu acho que é conciliar tudo, né, a maternidade, o autocuidado também, a rotina do dia a dia. O bebê ele exige muito, então conciliar ali os horários da soneca, horário para dormir, horário para comer, então tudo assim, acho que conciliar tudo isso é a fase mais desafiadora, assim, que eu tô percebendo. E a gente acaba tendo que equilibrar muitos pratos, né, Rafa? Nós que somos mães, profissionais, nós exercemos papéis de filhas, esposas, então são muitos pratos. Os desafios são imensos, mas também a maternidade é marcada por muitos momentos felizes e marcantes. O que até agora tem sido mais marcante na maternidade para você? Então assim, cada fase ela tem um marco, assim, muito especial pra mim, mas o que mais me marcou mesmo, assim, de início foi o nascimento. Quando eu vi um bebezinho daquele tamanho e ele saiu de dentro de mim, assim, eu não consegui controlar as emoções, eu chorei, eu fiquei surpresa, "Meu Deus, esse bebê nasceu de mim", né, então assim, me veio um misto de emoções, uma surpresa e tudo aquilo acontecendo em volta, né, o parto, aquele tanto de médico e tudo. E também agora na fase foi a primeira palavrinha que foi mamãe. Ele me chamando numa madrugada, eu olhando na babá eletrônica, ele mexeu e estava que me chamando. Eu falei: "Gente, será que ele tá falando mamãe?". E aí eu falei: "Não, deixa eu escutar direito", e quando eu vi era, né, então isso aí me marcou bastante.
É excepcional, realmente. Rafa, e a gente sabe que a maternidade transforma a nossa vida. E qual foi a sua transformação quando a gente olha para a Rafaela de antes do Pedro e agora com o Pedro, o que que mais te transformou? Ai, foi assim, uma transformação mesmo, a gente vira da água para o vinho completamente, né. Hoje eu consigo priorizar mais os momentos, né, aproveitar cada momento, às vezes a gente na correria do dia a dia, a gente não parava para pensar nos mínimos detalhes, né, e com o filho, a gente sabendo que essas fases passam tão rápido, você sai, tira o pé do acelerador um pouco, vive cada momento intensamente, aproveita mais momentos e colecionar memórias mesmo, né, fazer coisas especiais em família, curtir cada momento porque passa. Então, a Rafaela que era super agitada, vivia ali ligado no 220, hoje eu paro, respiro, reflito. Hoje eu sou uma pessoa muito menos impulsiva, às vezes eu penso antes de agir, e isso a maternidade me transformou. Então eu vivia naquela agitação, hoje é com calma, porque cada decisão hoje, eu tenho uma vida nas minhas mãos, né, então eu tomo muito cuidado com tudo que eu vou fazer, com tudo que eu vou falar, e eu sou o exemplo dentro de casa, eu e meu esposo, então a gente pensa antes de falar as coisas, porque a gente pensa: "Ah, mas é um bebê, ele não percebe", ele percebe, ele sente, né, então a gente com calma, a gente conduz, porque eu tô ali, né, seguindo para uma criação de um serzinho, né, mais um no mundo. Então, hoje o que a maternidade me transformou é nisso, uma nova pessoa, uma pessoa mais comedida nas decisões, em tudo que vai fazer. Isso aí, o nosso ritmo passa a ser o ritmo deles, É, né? exatamente. Maravilha, Rafa, muito obrigada por trazer um pedacinho da sua vida, por trazer o Pedro, né, para o nosso bate-papo aqui no Cerrado Cast. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade e parabéns, que venham as novas fases aí da maternidade e da vida do Pedro com muita saúde. Obrigada, Obrigada. Lina, obrigada. Bem, cada maternidade é única, né? E conforme os filhos vão crescendo, vão surgindo novos aprendizados, novos desafios. E para essa segunda parte do nosso bate-papo, eu quero convidar aqui a Paula Raica, conhecida como Paula Raica, é Paula Nascimento, mas a gente conhece aqui como Paula Raica, que vive uma outra fase da maternidade, já com o filho adulto, seguindo o próprio caminho. Então, Paula, seja bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade. Começa se apresentando para o nosso público. Fica à vontade. Obrigada, Lina. Eu que agradeço, né, pelo convite e poder estar participando aqui deste momento. Meu nome é Paula Raica, sou analista de contas médicas e mãe do Ian Miguel, de 21 anos. Paula, e para a gente começar, conta um pouquinho para a gente. Como é que tem sido esse momento da maternidade? Acompanhar esse crescimento, esse momento da vida do seu filho já na fase adulta, seguindo o caminho dele. Olha, eu vejo o seguinte, para a mãe, o filho nunca cresce, né? Ele sempre é ali aquele bebezinho para ela e para mim também não é diferente. Ele é aquela criança, né, que até hoje eu tenho aquele cuidado, né, dou muito conselho, tudo que ele vai fazer, vai sair, eu falo: "Não faça isso, não pode isso, cuidado, não confia nas pessoas", né, e assim, aquele cuidado de mãe mesmo, né. Tem hora que ele até fala: "Mãe, eu tenho 21 anos mãe, a senhora ainda cuida de mim como se eu fosse uma criança". Aí eu falo para ele: "Mas você é meu filho, eu tenho que ter esse cuidado, né, você para mim nunca cresceu", então assim, é aquele amor. A gente sempre acha que eles nunca estão prontos, né, Paula? Sim, O meu filho fez 15 anos e tem hora que ele fala: "Mãe, eu tenho 15 anos". Eu falo: "Mas você é um bebê". sim, e é assim, ele sempre às vezes ele até fala para mim: "A senhora é até repetitiva, eu vou sair, a senhora sempre fala as mesmas coisas". Eu falo: "É para você nunca esquecer". E saber também que você tem uma mãe, que por mais que eu te fale, você lembrar, falar: "Ó, minha mãe me falou isso, isso", e ter aquele cuidado, você lembrar que em casa tem sempre uma mãe aqui preocupada com você. Paula, e são 21 anos de cuidado, cuidado físico, de conselhos. E quando você olha para a criação dele, que mais te marcou durante essa trajetória?
Olha, eu sou muito grata, né, a Deus primeiramente, porque eu criei meu filho sozinha, Uhum. né, então assim, eu me sinto grata. Uma mãe hoje, criar um filho sozinha não é fácil, Com certeza. né, então assim, ele eu dei uma boa educação, muito amor, muito carinho, meu filho foi criado num ambiente familiar. Nunca tive problema com ele, nem na adolescência e nem como criança. Então, assim, eu sou muito grata pela a educação que eu consegui dar a ele. Com certeza. Paula, e já entrando um pouco num tema que é mais sensível na maternidade, a maternidade passa por desafio em todas as fases, e eu entendo que as mães solo têm esse desafio em dobro. O que que mais foi desafiador na criação do seu filho até aqui? Nossa, Lina, eu falo que a fase mais difícil foi quando eu tive que voltar a trabalhar, né, ele era eu e ele. Ele era muito apegado a mim, eu muito apegada a ele, então, assim, foi um momento muito difícil, eu coloquei ele no berçário, a adaptação dele foi uns 3 meses, então, assim, eu falo que foi difícil tanto para mim como para ele. Mas foi importante, ele precisava ter contato com outras pessoas, com outras crianças, ele precisava se desenvolver. Né, e eu entendi isso, eu sofri muito, Uhum. né, mas foi uma conquista muito grande para nós 2 vencemos essa fase. A gente sempre vence. Sim, Paula, e o que que mais te orgulha, ao ver o que ele se tornou? o que me dá assim, gratidão pelo homem que ele está se tornando, né, ele é um rapaz educado, carinhoso, atencioso, né, é um pouquinho estressado às vezes, mas é assim, ele é assim, muito responsável, né, e assim, ele é o meu orgulho, né, recentemente agora, né, esse ano ele formou em educação física, então isso aí é muito gratificante para uma mãe ver o filho formado, né, então assim, sou muito, muito grata mesmo pelo que ele se tornou. E como é para o coração da mãe ver o filho assim, ganhando o mundo profissionalmente, formando, talvez a própria história, né, não sei se ele tem namorada, pensa em se casar, enfim. Como é que para a mãe ver ele ganhando o mundo? Olha, Lina, eu vejo assim que eu venci, né, pelo homem que eu vejo que ele é, e peço a Deus, né, primeiramente agradeço a Deus, né, por ter estado sempre comigo na criação dele, que sem Deus eu não teria conseguido sozinha. E assim, que ele, né, continue sempre sendo esse filho, esse homem maravilhoso que ele é. Peço a Deus que ele seja um bom profissional, um bom pai de família, um bom esposo e assim, conquista o mundo, assim, de forma que ele merece. Sensacional. Paula, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. É muito gostoso e enxergar aí a maternidade ao longo do tempo. A gente acho que fica com na cabeça assim, né, sonhando com o que a gente vai, ver dos nossos filhos no futuro. Eu sou mãe de adolescente, meu filho está com 15 anos, meu mais velho, meu caçula com 10 e a gente fica sempre nessa expectativa do próximo passo. Eu acho que é muito bom chegar Sim, na fase que está o seu filho e ver que você contribuiu com uma história aí de sucesso. sim. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e compartilhar sua história com a gente. Eu que agradeço, Lina, agradeço ao Unimed Cerrado também, né, pela oportunidade desse momento aqui das mães, tá. Então sou muito grata, obrigada a você e obrigada a todos. E feliz no Dia das Mães para todas as mães. Isso aí. Gente, a maternidade muda, a gente muda, os desafios são diferentes, os filhos crescem, os vínculos continuam de maneira diferente. Então agora a gente vai conversar com a Dalva que vive a maternidade mais doce, a Dalva que já é vovó.
Seja bem-vinda, Dalva. Que prazer ter você aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história. Então, para começar, pode se apresentar para o nosso público, falar um pouquinho de você. Obrigada, Lina. Então, eu sou a Dalva, sou colaboradora da Unimed Cerrado já há 5 anos. Já tive algumas experiências, hoje eu atuo na governança corporativa e muito diferente, né, do profissional, na minha vida pessoal, eu sou mãe da Sara Michele, hoje com 24 anos, e vivo uma doce experiência de ser a avó do Bernardo, que fez 2 aninhos recentemente. Que delícia. É um amor completamente diferente, é um amor que multiplica ainda mais o amor de ser mãe da Sara. Que bacana, né? Eu comecei falando que a maternidade, a ser vó é mãe com açúcar, que é o que a gente escuta muito das vovós, né? A minha irmã também é jovem como você e também já é avó, e a gente percebe o quanto isso transforma. Mas eu queria começar lá atrás, olhando para a sua maternidade. Quais foram os seus principais desafios? Como é que foi a sua experiência na maternidade? Lina, para mim eu tive vários desafios, porque eu fui mãe na minha adolescência, né. Então, além do desafio de aprender a ser mãe, que não vem com manual, que não temos escola para isso, eu ainda tive alguns desafios em questão de concluir a meu desenvolvimento pessoal, meu desenvolvimento profissional, o que me fez ter que conciliar várias situações ali do meu dia a dia, na maternidade e no meu desenvolvimento. Então acredito que isso foi o mais difícil para eu chegar até aqui. Hoje, quando eu penso ali no passado, eu vejo o quanto foi difícil, mas me sinto vitoriosa também por ter trilhado esse caminho junto com a minha filha. Que legal. E o que mudou da maternidade lá atrás para a Dalva que você é hoje, para a mãe da Sara? A mãe da Sara. O que mudou? Mudou tudo, né, Lina? Quando a gente olha ali para o passado, a gente tem o aprendizado dessa experiência de chegar até aqui. A maturidade, ela vem com muito desenvolvimento, né, com aprendizado muito grande. E hoje eu vejo a maternidade um pouco mais leve para mim. Talvez seja um pouco mais, eh, como é que eu digo a palavra? Mais desafiador para minha filha, que está no momento de aprender a ser mãe. Então hoje eu estou do outro lado, hoje eu aproveito com mais leveza, hoje eu aproveito a minha filha e o meu neto de uma forma de espectadora ali por trás, né. Então é uma experiência que desejo para todas as mães que tenham essa experiência de ser vó, porque é algo que a gente não consegue explicar. É verdade. E como você consegue viver esse seu papel de vovó no dia a dia? Uma vovó super jovem, cheia de desafios profissionais, ainda com desafios na maternidade. Imagino que você seja bem presente ali com a sua filha também, para apoiá-la e tudo mais. Como é que você vive, esse papel de vó no dia a dia? Lina, eu tento sempre estar muito presente, né, com o Bernardo, porque é o momento de eu apreciar e de me orgulhar da maternidade da minha filha, de ver que eu fiz um bom trabalho, que a minha filha é uma excelente mãe, me dá muito orgulho de ver ela como mãe. E o momento eu consigo aproveitar o Bernardo de uma forma que eu não conseguia aproveitar a minha maternidade, na realidade. Então, tudo aquilo que eu gostaria de ter feito pela Sara no momento igual o Bernardo está hoje com 2 anos, tudo aquilo que eu não consegui fazer pela Sara, eu tento fazer agora pelo Bernardo. Então eu quero estar junto, eu quero dar carinho, eu quero dar beijo, eu quero dar tempo, eu quero dar atenção, e é a forma que eu consigo, mostrar o meu amor por ele, né, o meu amor por ele e meu amor pela Sara também sendo mãe. E falando de amor, Dalva, você percebe que o amor muda ou ele só se transforma ao longo do tempo? Ele se transforma, e ele se transforma em algo que a gente não consegue explicar, porque é difícil falar da possibilidade de a gente sentir ainda mais amor, do amor aumentar. E eu acho que ser avó nos traz a lembrança da infância dos nossos filhos e nos traz ali uma lembrança do quanto amor a gente tem pelos nossos filhos.
Então, eu não acredito na fala que algumas pessoas dizem de o avô ou a avó ama mais o neto do que o filho. Pelo contrário, eu acho que o amor pelo neto é sim muito grande, mas é uma forma da gente lembrar do quão grande é o amor pelos nossos filhos. Que lindo. Espero poder viver essa experiência também. Dalva, e o que é mais gostoso no papel de avó? Ah, é uma delícia, né, Lina? Você O Bernardo, ele é muito carinhoso, você ouvir a fala vovó, ganhar um beijo, ganhar um abraço, ganhar um carinho, pegar na mão e falar: "Vem aqui, vovó", virar para a Lina e falar: "Não, Lina, você não, a vovó". Vovó. Então, assim, é muito gostoso ter essa experiência e, como eu disse, eu desejo que todo mundo tenha essa experiência, porque ela é uma experiência inexplicável. E ter um amor muito inocente, tendo essa possibilidade de vivenciar isso, é algo que a gente realmente não consegue explicar. Que lindo. Dalva, muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. E é muito bacana ver mesmo como o amor se transforma com as fases da vida. Parabéns pela Sara, pelo Bernardo e obrigada mais uma vez por compartilhar conosco a sua história. Obrigada, eu agradeço o convite, fiquei lisonjeada. Acredito que aqui na Unimed Cerrado também muitas pessoas não sabiam que eu sou vó, dessa competência minha também, mas também sou vó e desejo que todas as mães também sintam esse amor incondicional de ser avó. Obrigada. Obrigada. Que conversa especial. Muito gostoso ver como não existe só um tipo de maternidade. Muito especial perceber o quanto o amor da maternidade transforma e se multiplica. Foi muito especial esse bate-papo. Agradeço mais uma vez as nossas convidadas. Obrigada a vocês por acompanharem o nosso Cerrado Cast e até o próximo episódio. Até mais.